eu gostaria de convidar Anivaldo de Miranda Pinto, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e João Suassuna, da Fundação Joaquim Nabuco, por favor. Anivaldo de Miranda Pinto é alagoano, jornalista e ambientalista, mestre em Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Ele é membro do Conselho Editorial da Revista Política Democrática, e colaborador da revista Chico. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é também autor do livro Alienação, a Nova Cara da Informação, lançado pela editora da Universidade Federal de Alagoas, EduFal, em 1998. Já João Suassuna é engenheiro, agrônomo, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e especialista em questões de hidrologia do semiárido. Autor de diversos livros e artigos sobre a questão, Suassuna destaca-se por apresentar propostas para mudar a relação do homem nordestino com seu ambiente natural. Defensor da ideia de que não é necessário transformar o semiárido, mas sim de se adaptar a ele. João Suassuna propõe inovações para a prática de convivência na agricultura, pecuária e, sobretudo, o uso da água na região. Por favor. Eu gostaria... Eu vou me posicionar aqui. Bom dia a todos. Eu me chamo João Suassuna, sou nordestino e vocês vão perceber pelo meu sotaque, mas que todo mundo vai entender o que eu venho falar aqui para vocês hoje, a mensagem que eu vou colocar. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite que eu recebi da coordenação desse evento, principalmente do projeto Manuelzão, na pessoa de Apolo Lisboa, que sugeriu o meu nome para estar com vocês aqui hoje, discutindo essas questões da transposição do São Francisco, projeto no qual eu sempre me posicionei contrário, porque eu sempre entendi que o Rio São Francisco, por ter múltiplos e conflituosos usos, ele jamais teria condições de fornecer seus volumes para atender às demandas de um projeto dessa magnitude. E está aí a prova. O São Francisco está praticamente morto. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, como é que isso aqui funciona? Certo. Tá. Obrigado, viu? Aprendi. Não aprendi, não aconteceu nada. Ah, é porque estava de cabeça para baixo. Tá bom, então vamos lá. Então, o que eu vou falar para vocês aqui vai ser uma espécie de crônica de um insucesso anunciado. O primeiro artigo que eu escrevi, e eu tenho mais de 90 e eles estão circulando na internet, foi em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso iniciou toda essa celeuma que está aí. Ele disse, eu vou iniciar o projeto da transposição no meu governo. Veio com seu staff de Brasília para a nascente do São Francisco e disse isso aí, ó, o São Francisco é um rio generoso e não há de secar, porque os estados nordestinos pegam um pouquinho de água aqui e acolá, e ali. Né? Eu fiquei muito curioso desse pegar um pouquinho d'água aqui e ali, né? No governo Lula, na campanha do governo Lula, Lula falou, olha, projetos polêmicos, a gente tem que discutir e muito. E isso vai ser uma tônica do meu governo. Eu fiquei animado com o presidente. Né? Ele eleito, olha o que ele falou. Faço a transposição do São Francisco, nem que seja com uma lata d'água na cabeça. A gente percebe claramente que há uma firme convicção do poder público
de que água é um bem natural infinito e, portanto, o seu uso é irrestrito. Ele pode ser utilizado a bel prazer. Não pode ser encarado dessa forma, gente. Água é um bem natural finito, a sua busca tem que ser muito bem planejada e o seu uso com muita parcimônia. Isso aí dá uma ideia da quantidade de água que a gente tem no planeta Terra. A Terra deveria ser chamada planeta Água. Porque vocês vejam, tem um... Volta. Dá ré. Aquela luzinha, como é que acende aqui a luzinha do... Não? Então tá. Então veja. Oi? Ah, tem uma... aprendi de novo. Pronto. Eita. Não aprendi. Bom, vamos seguir. Vamos ficar assim. Então vocês vejam, a Terra tem 1.370 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Só que de água salgada tem 97%, representa 97% desse quantitativo aí. Água doce mesmo, nós só temos 2,7%. 2,1% nas calotas polares. Não existe tecnologias ainda para ir buscar essas águas nos polos e fornecer para as populações. Então, o que resta mesmo de água doce no planeta Terra para ser distribuído para 7 bilhões de pessoas é menos de 1% desse volume ali. Né? Muito pouca água para ser distribuída para muita gente, cara. O nosso país é riquíssimo em água. Nós temos 12% da água que escoa superficialmente no planeta. Só que no Brasil nós temos um problema, e um problema sério de distribuição dessa água. 72% dessa água está na região amazônica, uma região que tem pouca gente, menos de 7% da população nacional. Então tem muita água numa região que tem pouca gente. 19% no centro-oeste, 6% no sul-sudeste. Olha o nordeste brasileiro, apenas 3%. 2/3 dos quais na bacia do Rio São Francisco. Não foi por outra razão que o poder público colocou essa proposta de se trazer a água do São Francisco para abastecer 12 milhões de pessoas no setentrional nordestino. Mas nunca ninguém falou o seguinte, nunca ninguém questionou o seguinte: o terço restante representa volumes suficientes para o atendimento das demandas dos nordestinos? No nosso modo de entender, sim. Por que isso? Porque no Nordeste chove muito. Isso é um dado da Embrapa. Chove 700 bilhões de metros cúbicos por ano no Nordeste seco. Agora, o Nordeste está localizado numa região muito próxima à linha do Equador. Os raios solares incidem de forma perpendicular à base do solo, e isso traz uma evaporação, isso resulta numa evaporação muito elevada. Então, veja, de 700... Meleca... De 700 bilhões de metros cúbicos que são precipitados, 642 bilhões são evaporados. Então, restam apenas 58 bilhões de metros cúbicos d'água, dos quais as populações já manejam 22 bilhões. Então, 36 bilhões são drenados anualmente para o mar. A gente tem que ir atrás dessa água aqui, ó. Entendeu? Através de uso racional. Olha o que Aldo Rebouças falou. Aldo Rebouças, um dos maiores hidrogeólogos que nós tivemos no país, já é falecido. Ele falou o seguinte: esses 58 bilhões de metros cúbicos de água por ano
bastaria a gente ter acesso a 1/3 dessas reservas, que representariam potenciais suficientes para abastecer toda a população nordestina, estimada em cerca de 50 milhões de pessoas, com uma taxa de 200 litros por pessoa por dia, e ainda irrigar 2 milhões de hectares, com uma taxa de 7.000 metros cúbicos por hectare por ano. O que é que Rebouças quis dizer com isso? Que a água existe. Nós não estamos sabendo usá-la. Não há gestão dos recursos hídricos no Nordeste brasileiro. Essa é que é a triste realidade. Olha o que ele falou também. A Engenharia Nacional de Recursos Hídricos precisa entender que a única solução para os problemas de escassez de água nas cidades não é o aumento de sua oferta mediante a construção de obras extraordinárias, como é essa da transposição do São Francisco, mas o desenvolvimento de campanhas permanentes de informação à população sobre o uso cada vez mais inteligente da água disponível. Isso foi dito por Rebouças em 2001. Aí é a região, é o polígono das secas, é a região que nós estamos atuando, é uma região que tem aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados, e residem aí nessa região cerca de 25 milhões de pessoas. A região, existem várias massas de ar formadoras de climas que atuam diretamente nessa região, mas essas massas de ar adentram a região com pouca energia. E existem também alguns fenômenos, como o El Niño, que é uma elevação de temperatura do oceano aqui, nessa parte do oceano aqui, que traz correntes de ar que impedem a subida, a elevação das frentes frias, impedindo aqui as chuvas do Nordeste. E também tem o dipolo atlântico, que são temperaturas do Atlântico Sul e do Norte, que é favorável às chuvas do Nordeste quando as temperaturas do Atlântico Sul estão mais elevadas. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para se fazer as previsões de secas no Nordeste. Com relação à geologia, nós temos duas estruturas básicas no Nordeste. Nós temos o escudo cristalino, representado por essa área mais clara, representada por essa área mais clara. O escudo cristalino é representado por solos rasos, onde a rocha que dá origem aos solos está praticamente à superfície, chegando a aflorar em alguns pontos, né? E é nesse tipo de geologia que houve uma corrida desenfreada para a construção de açudes. Por quê? Porque quando chove nesse tipo de geologia, há um escoamento superficial muito grande, pouca água de chuva se infiltra no subsolo. Você só vai ter duas situações de ter água de subsolo no escudo cristalino: através das fraturas das rochas e dos aluviões próximos a rios, riachos, etc. Né? Os rios que correm por sobre o embasamento cristalino, eles são rios temporários, eles secam numa determinada época do ano, por conta disso. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o rio Jaguaribe, no Ceará, que corre sobre o cristalino, é considerado o maior rio seco do mundo. Já o sedimentário, que é essa região mais escura aí, a conversa é completamente distinta. São solos profundos, porosos, né, onde a água da chuva, quando cai nesse tipo de substrato, ela infiltra com facilidade, formando bolsões de água no subsolo, os chamados lençóis freáticos. Né? Um rio que corre por sobre o embasamento sedimentário, eles são perenes por conta disso, porque sempre há uma vazão de base que alimenta a calha do rio, né, nesse tipo de situação geológica. Né? O exemplo de um rio que corre sobre o embasamento sedimentário é o rio Parnaíba, que divide o Piauí do Maranhão. Né? É o segundo maior rio em importância do Nordeste. O primeiro é o São Francisco. Então, veja, por conta de ter havido uma corrida desenfreada para a construção de açudes no Nordeste,
Rapaz, construíram mais de 70 mil, entre pequenas, médias e grandes represas. Essas represas, elas têm um potencial de acumulação no Nordeste de cerca de 37 bilhões de metros cúbicos d'água. É o maior volume represado em regiões semiáridas do mundo, está no Nordeste brasileiro. Entendeu? E nós temos ainda uma região, na região, águas de subsolo. Estima-se que nós temos lá no Nordeste 135 bilhões de metros cúbicos d'água que podem ser utilizadas assim, de uma forma, 20% desse total. Ou seja, 27 bilhões de metros cúbicos d'água podem ser utilizados assim de forma imediata. Então, nós temos muita água. O que nós não temos é gestão desse recurso hídrico lá. Veja só uma coisa, esse foi um dado de José Patrocínio Tomás. Ele fala o seguinte, que quando se constrói uma represa, essa represa regulariza o rio que foi represado num determinado volume que a gente chama de volume de regularização. Patrocínio diz o seguinte, não há um plano de operação conjunto e integrado no reservatório do Nordeste 100% garantidos. E as retiradas, se as retiradas suplantarem essas capacidades, os reservatórios poderão vir a entrar em colapso. Foi assim que secaram os açudes de Itãs e Gargalheiras, no Rio Grande do Norte, Jucazinho, no estado de Pernambuco, Curemas e Mãe d'Água, no estado da Paraíba, e quase secam Boqueirão de Cabaceiras, que é um açude que abastece Campina Grande e 18 municípios de seu entorno. Só não secou Cabaceiras porque a água do São Francisco começou a fluir em sua bacia hidrográfica. Nós tivemos duas iniciativas para se resolver de vez as questões do abastecimento das pessoas no Nordeste. Nós tivemos a busca das águas interiores da região e tivemos aí a alternativa da transposição do São Francisco. O uso das águas interiores, a coisa iniciou numa reunião que a SBPC promoveu em Recife, e essa reunião eu participei, na qual foi reunido 40 dos principais expoentes da hidrologia nacional. Esse povo passou 3 dias estudando transposição de águas entre grandes bacias hidrográficas. E foi até uma reunião internacional, porque veio muita gente da Europa para mostrar suas experiências aqui para a gente de transposição de bacias. Né? Nessa reunião, os volumes do São Francisco foram estudados nas suas minúcias. Veja só, chegou-se à conclusão que o São Francisco tinha uma vazão alocável de 360 metros cúbicos por segundo. O que é vazão alocável? É aquela vazão que se autoriza o uso para fins consuntivos. O que são usos consuntivos? São aqueles usos que a água sai do rio e não retorna para o rio. Vai irrigar, vai abastecer o povo, etc, etc. Então, o São Francisco, em 2004, só tinha 360 metros cúbicos por segundo. Agora veja, pasmem, já havia em 2004 uma outorga. Outorga é direito de uso da água, de 335 metros cúbicos por segundo. Então, o São Francisco só tinha disponível, em 2004, 25 metros cúbicos por segundo, para fornecer água para um projeto que ia ter uma média, que tem uma média de 65 metros cúbicos por segundo. Aí as autoridades ficaram apavoradas, disseram, eita, e agora? Aí disseram, não tem problema nenhum, a gente resolve, a gente começa a bombear 26,4, que foi a outorga que a Ana deu, e a gente vai entrar nos 65 médios quando Sobradinho dispuser de 94% do seu volume preenchido. A gente foi atrás do regime de enchimento de Sobradinho. Sobradinho, em 10 anos, enche apenas 4. Então, veja, botaram 10 bilhões de reais num projeto para ele funcionar em sua plenitude apenas 4 vezes ao ano. 4 anos em 10 anos, né? Ou seja, 40% dos casos. Isso é muito pouco, porque a fome das pessoas acontece 100% no dia. Se você não der alimento a uma pessoa hoje, amanhã ela está com fome. Né?
E os técnicos da SBPC, nessa reunião, enxergaram as deficiências do São Francisco e fizeram uma proposta, e isso consta em relatório. Qual foi a proposta da SBPC? Que o São Francisco, que deveria se fazer, que se construir uma infraestrutura hídrica no setentrional, indo atrás das águas que já existem, pegar as águas das represas, dos poços, etc., etc. Tá? E essa infraestrutura deveria vir de jusante para montante, ou seja, do setentrional em direção à bacia do Rio São Francisco. Né? Se faria uma avaliação de necessidades, e dependendo da avaliação de necessidades, se iria ou não buscar as águas do São Francisco. Então, em 2004, já se entendia que as águas interiores do Nordeste deveria ser o abastecimento principal. E as águas do São Francisco, um abastecimento complementar. Né? Em dezembro de 2006, a ANA, aproveitando os resultados dessa reunião de Recife, fez uma proposta. Foi editado o Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano de Água. Que proposta foi essa? A ANA caiu em campo e encontrou fontes interessantes que poderiam fornecer água para essa população, tá? E fez o projeto e tal, e esse projeto está pronto, e é um projeto bem mais abrangente. Ele visa o abastecimento de 34 milhões de pessoas em municípios até 5 mil habitantes no Nordeste, custando em 2004, em 2006, 3,3 bilhões. A proposta do São Francisco era uma proposta que visava, em 2006, o abastecimento de 12 milhões de pessoas apenas, a um custo, em 2006, de 6,6. Ou seja, hoje já está em 10, mas em 2006, a proposta da ANA custava a metade do que custava o projeto da transposição do São Francisco. Né? E, paralelo a essa proposta do Atlas Nordeste, tem um programa do governo federal, que é o programa Água para Todos, que está sendo coordenado pela ASA Brasil. A ASA Brasil é uma instituição não governamental que coordena, que congrega o trabalho de 600 outras ONGs que trabalham voltadas para a convivência com o semiárido lá no Nordeste. É através desse trabalho que estão implantando as cisternas rurais de placa. Uma cisterna dessa, de 16 mil litros, ela fornece água de boa qualidade para uma família de 5 pessoas durante os 8 meses sem chuvas na região. Água boa para beber e cozinhar, e não pode ser para outro uso, porque senão ela seca. E existe também uma cisterna que a gente chama cisterna produtiva. É uma cisterna que é colocada na roça, uma cisterna maior, tem 52 mil litros, que te permitem a irrigação de uma hortinha para você ter um alimento ali próximo de casa. Isso está implantado, já tem 1 milhão de cisternas funcionando, com essas chuvas que estão ocorrendo aí, essas cisternas estão sendo abastecidas, e essas ONGs estão capacitadas para ensinar o produtor a o melhor uso dessas águas. E a outra proposta foi a transposição do São Francisco, que eu vou passar aqui rapidinho. Precisamos entender que o Rio São Francisco é um rio hidrologicamente pobre. 60% da bacia do Rio São Francisco, o rio corre em geologia cristalina, onde todos os seus afluentes lá no Nordeste são temporários, eles secam numa determinada época do ano. Então, se você fizer um comparativo do São Francisco com o que acontece no rio Tocantins, por exemplo, que é um rio da bacia amazônica, o Tocantins, apesar de ter, o São Francisco, apesar de ter a mesma área de bacia do Rio São Francisco, o Tocantins tem 5 vezes mais água. Ou seja, porque lá chove o que chove na região amazônica, cerca de 2.000 milímetros por ano, né? Tem geologia sedimentária, e os rios, os seus afluentes são perenes, estão constantemente enviando água para dentro do Tocantins. Por isso que o Tocantins tem 5 vezes mais volume do que o São Francisco. Para que se possa elaborar um projeto de transposição, 2 condições básicas devem ser satisfeitas. Primeiro,
a exaustão total do potencial da bacia receptora. Não é o caso do Nordeste. O Nordeste tem muita água. Está tudo seco hoje por falta de gestão. Mas se funcionar uma gestão adequada, nós temos essa água para fornecer para o povo. E a existência de excedente hídrico na bacia do São Francisco, que não é o caso. Sobradinho hoje está com 2,5%. Não tem água no São Francisco para fornecer para esse povo todo. Elaboração do plano decenal de uso das águas do São Francisco para fins de transposição. Em 2004, coube ao Comitê da Bacia do São Francisco, isso aí eu me envolvi muito na época, elaborar o plano decenal de uso das águas do São Francisco para fins de transposição. O Comitê da Bacia do São Francisco havia enxergado uma limitação no São Francisco para fornecer água para tudo. Então disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente fecha aqui a possibilidade de fornecimento para água de beber das pessoas e dessedentação dos animais em caso de comprovada escassez. Isso consta no plano decenal de uso das águas de São Francisco. Esse plano foi levado para Juazeiro para uma reunião. Era a ministra de Meio Ambiente na época, Marina Silva, para ser aprovado e tal, e começar um trabalho nesse sentido. Só que o secretário de Recursos Hídricos de então pediu vistas nesse processo para analisar melhor essa situação. E levou para Brasília a coisa. Quando a gente pensava que ele ia dar um subsídio técnico para melhorar as coisas, etc., o que ele falou foi o seguinte, que não seria no âmbito do Comitê da Bacia do São Francisco as discussões dessas questões. Essas discussões deveriam ser num patamar superior ao do Comitê da Bacia do São Francisco, ou seja, deveria ser no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E essa reunião do Conselho aconteceu para tratar essas questões e foi aprovado não só o plano decenal com a possibilidade de se usar também a água para fins do agronegócio, como foi também aprovado a transposição do Rio São Francisco, englobando tudo. Aí foi onde eu digo, não vai, esse povo está ficando doido. Não vai ter água para todo mundo. E olha a situação aí, como é que está. Em meados dos anos 90, eu tive uma conversa com João Paulo Aguiar, que era assessor da presidência da Chesf. Eu estava me enfronhando em estudar melhor o São Francisco e fui a João Paulo. Hoje está aposentado. Eu cheguei para ele e disse, João Paulo, me diz uma coisa, eu estou querendo entender melhor essa questão do São Francisco. Como é que é a questão da geração de energia? Ele disse, olha, João, a Chesf foi criada nos anos 40, já explorou praticamente todo o potencial gerador do rio. Hoje nós temos, isso foi em 94, que eu falei, conversei com ele. Aí ele disse, hoje nós temos instalado na bacia do São Francisco um potencial gerador de energia de cerca de 10 mil megawatts. Esses 10 mil megawatts, eles geram, durante o ano, 50 milhões de quilowatts-hora. Agora, tem uma coisa que a gente está preocupado, ele me falou. O Nordeste, naquela ocasião, estava crescendo 4,5% ao ano. A gente crescia, rapaz, naquela época. Uma coisa incrível, né? E as demandas de energia, elas crescem 2% percentuais acima do crescimento do PIB. Ou seja, se a gente estava crescendo a 4,5%, a demanda de energia estava crescendo a 6,5%. Aí ele disse, João, se continuar nessa batida, o que vai acontecer? Dentro de 10, 12 anos, ao invés de gerar 50 milhões de quilowatts-hora, a Chesf vai ter necessidade de gerar 100 milhões de quilowatts-hora. A pergunta que não quer calar, isso ele me falou. Aonde vai ser gerada essa energia, uma vez que a Chesf já explorou todo o potencial gerador da região? Olha aí uma pergunta que ele deixou no ar em 94. 15 anos depois, lá na Fundação Joaquim Nabuco, a gente promoveu um encontro para se discutir geração hidrelétrica no Nordeste, presente e futuro. Aí, convidamos João Paulo Aguiar para fazer uma palestra para a gente, para dar uma ideia da situação atual. Ele disse, olha,
Em 2005, a Chesf já não consegue mais gerar a energia necessária para o Nordeste. O complexo da Chesf gerou 6.165 megawatts médios e o consumo da região foi de 6.695. No ano de 2010, o consumo continuou, a geração continuou no mesmo patamar, 6.161, e o consumo foi para 8. Quer dizer, 2.000 megawatts em 2011, em 2010, já tiveram que vir de fora do setor de geração da Chesf, né? As autoridades entendiam, como entendem até hoje, que a solução da geração de energia está na interligação do sistema elétrico nacional. Isso, em tese, é uma coisa interessante. 5 minutos, né? Certo. Isso, em tese, é uma coisa interessante. Por quê? Se o Nordeste está com problema de geração e tem uma hidrelétrica no Sudeste que possa fornecer energia, ela pode fazer isso, porque está tudo interligado. Mas só que não puseram aí na conta o seguinte: as secas não são privilégio somente dos nordestinos, não. As secas estão acontecendo no país todo. As hidrelétricas do Sudeste, que são as principais hidrelétricas de geração de energia do país, estão com 18% do seu volume preenchido somente nos reservatórios. Então, não é por outra razão que está todo mundo consumindo energia numa bandeira vermelha. Por quê? Porque houve a necessidade de se acionar as baterias de termoelétricas que geram uma energia mais cara. Está todo mundo pagando mais caro pela energia que está se consumindo. Isso aqui foi uma informação que eu obtive de um discurso que José Jorge, ex-senador da República, fez no Senado Federal. Ele disse o seguinte: o Rio São Francisco apresenta um indesejável risco hidrológico, o que exige atenção redobrada quanto ao uso de suas águas. Característica do São Francisco: o rio tem 2.800 quilômetros de extensão, o rio possui 158 afluentes, dos quais 90 são perenes e 68 temporários. O rio banha 504 municípios, estima-se que um contingente populacional de 18 milhões de habitantes da bacia, e a vazão regularizada em sua foz é de 1.850 metros cúbicos por segundo. Além da geração de energia, nós temos um parque de irrigação importante. Temos de 800 a 1 milhão de hectares, dos quais 340 mil já estão irrigados, e isso já leva uma fatia importante das águas de São Francisco. Alguns aspectos que têm preocupado a gente: em 2015, a nascente principal do rio secou. Está aí essa informação, a nascente seca. Em Iguatama, que é uma das primeiras cidades próximas à nascente do rio, o rio interrompeu. Ó. Isso, as fotos do lado, aquela de cima, é numa época de chuvas, né? O rio praticamente encostando no patamar da ponte, e embaixo aqui, uma fotografia mais recente, o rio interrompeu apenas poças d'água no seu leito. O rio Verde Grande e Paracatu interromperam o seu curso esse ano. Está aí o Verde Grande, né? E o Paracatu, que antes eram rios perenes, começaram a ser temporários. A represa de Três Marias, em 2015, acumulou apenas 2% do seu volume, da sua capacidade. Olha como ficou Três Marias. E a insignificante vazão do rio em Pirapora, de 150 metros cúbicos por segundo apenas. Tinha gente que estava atravessando de carro já naquela região. A interrupção da... Ó, Pirapora aí como ficou. A interrupção da hidrovia que transporta a produção de grãos e pela incapacidade de se navegar com embarcações de grande calado. Está aí o vaporzinho que faz turismo naquela região. Hoje está sem poder sair. Por quê? Por causa dos bancos de areia. Houve um estudo recente que estima-se que 23 milhões de toneladas de volume de sedimentos são lançados anualmente no rio. É como se a cada ano 1 milhão de carretas de detritos fosse lançada nas águas. Com relação à qualidade das águas, nós temos que levar em consideração aí não apenas a qualidade biológica, o lançamento de esgotos, mas também a qualidade química, a questão da salinização das águas do rio. A Grande Belo Horizonte despeja seus esgotos, não só domésticos, mas industriais também, no Rio das Velhas, que chega no Rio São Francisco, e hoje está dando uma péssima qualidade das águas do Velho Chico. A cidade de Januária, no norte de Minas, que está na beira do São Francisco, a população de Januária não bebe água do São Francisco. As prefeituras lá mandou cavar poços profundos para fornecer a água de subsolo para a população, porque lá em Januária
o rio corre com um caldo de bactérias. Né? A questão da química é o seguinte, com a defluência de Sobradinho, que está muito baixa, hoje está em 550 metros cúbicos por segundo, isso tem feito a cunha salina adentrar ao leito do rio, e a cidade de Piaçabuçu, que está a 5 quilômetros da Foz, hoje já não bebe água de São Francisco, porque ela é água salgada. Tive recentemente com o prefeito de Piaçabuçu, ele me falou, olha, João, nós partimos para cavar poço profundo para fornecer água de poço para a população. Foi um insucesso terrível, porque a água do mar entrou pelo lençol e hoje todo o poço que se fura em Piaçabuçu dá em água salgada. Muito séria essa questão. Isso aí são uma série de fotografias do rio praticamente seco. Né? Eu vou correr aqui porque eu já venho ali. Olha, tempo esgotado. Eita, lá vai. Veja aí a ossatura do rio. Em Sobradinho é uma coisa interessante. A Chesf construiu Sobradinho para regularizar o submédio e o Baixo São Francisco. E conseguiram regularizar o Rio São Francisco, naquela região, em 2.060 metros cúbicos por segundo. Mas com as secas brabas que houve, e com o uso irregular da água, o uso sem um menor critério, essas vazões de defluência começaram a cair. Passou de 2,60 para 1.300, 1.100, 1.000, hoje está em 550. Com tendências a piorar, por quê? Porque existe um trabalho de José de Patrocínio Tomás de Albuquerque, que é um dos mais experientes hidrogeólogos do nosso país. Nos trabalhos deles, ele fala sobre as vazões de base do Urucuia, que é esse aquífero que está aí em vermelho. 50% da vazão do São Francisco que chega em Sobradinho, o responsável por esse volume aí que sai para o Rio São Francisco é o aquífero Urucuia através das vazões de base desse aquífero. Mas o que é que está acontecendo lá no Urucuia? Isso é uma expansão de nossa fronteira agrícola. Estão irrigando soja lá, adoidado, com pivô central. Um pivô central, ele retira do subsolo 2.800 metros cúbicos por hora de água. Os fluxos de base, eles acontecem a centímetros por dia. Existe um momento em que os fluxos são interrompidos. Né? Então, por isso que as afluências de Sobradinho estão sendo tão diminutas. Olha aí os pivôs centrais, eu vou correr aqui porque eu já estou... Isso aqui é o seguinte, em 2015, Sobradinho chegou a 1% do seu volume útil apenas. Há 2 semanas atrás, ele estava a 1,98%, com tendência, a início de dezembro agora, entrar em volume morto. Sobradinho foi salva por 2 semanas de chuvas intensas no oeste da Bahia e no norte de Minas. Foi quem salvou Sobradinho de entrar no volume morto em 2017. Houve recordes históricos nas afluências e defluência do São Francisco. Veja só, a represa de Sobradinho chegou a ter uma afluência de 290 metros cúbicos por segundo apenas. E uma defluência de 550. A ANA determinou que as defluências de Sobradinho se mantivessem num patamar de 550 metros cúbicos por segundo, e eu já tive uma informação recente que isso vai até abril do ano que vem. Então, temos que tratar tudo isso de forma sistêmica, pensando globalmente e agindo localmente, para dar uma resposta à sociedade, iniciando por um programa consistente de revitalização, essa que é a palavra de ordem, né, da bacia do rio, para que possamos entregar às gerações futuras um rio em condições de continuar fazendo jus ao nome que recebeu, que é o Rio da Integração Nacional. Esse aqui eu não vou falar, porque todo mundo já sabe. Uma coisa interessantíssima. Quando chegou o momento de se entregar propostas de abastecimento de populações para serem bancadas pelo PAC, entregaram o Atlas Nordeste de abastecimento urbano e entregaram o projeto da transposição do Rio São Francisco. Qual foi a proposta vencedora? A proposta mais cara, o que a gente lamenta e lamenta muito. Algumas preocupações em relação ao projeto, a evaporação, eu não vou falar, eu não tenho tempo para isso, mas
Deixa eu passar aqui, porque senão eu vou... Existe uma coisa chamada perdas casuais nos projetos de fornecimento de água para as populações. Eu falo em furto de água mesmo. Isso aqui não é na transposição de São Francisco, mas é na transposição que há no Paraíba do Sul para a água chegar no Rio de Janeiro. Olha o que é que eles fazem. Minha Nossa Senhora, isso para quem faz um projeto, um cálculo de invasão, de retirada para chegar água lá na ponta do projeto, com uma situação dessa aqui, fura tudo, entendeu? Às vezes não há nem água que chegue lá na ponta, eles consomem no percurso. Veja só, inauguraram o eixo leste do projeto para a água sair de Itaparica, a represa de Itaparica do complexo de Paulo Afonso, para a represa de Boqueirão de Cabaceiras, para abastecer Campina Grande, que tem 450 mil habitantes e 18 municípios do seu entorno. O paraibano imaginava que dos 9 metros cúbicos por segundo que estariam sendo bombeados de Itaparica, era o que chegava lá na ponta, em Boqueirão. Lê do engano. Esqueceram que no percurso tem evaporação, infiltrações, usos indevidos da água. O que estão roubando de água nesse meio de mundo, porque o Rio Paraíba, naquele setor ali, tem muitas fazendas, propriedades que criam boi. Então, qual é a fiscalização que vai impedir um cidadão que tem sua propriedade, o rio passando na sua propriedade, de botar uma bomba, tirar água e irrigar capim para dar comida ao boi? Isso está acontecendo de muito. Então, o que é que está acontecendo? Dos 9 metros cúbicos por segundo que estão sendo bombeados do rio, estão chegando a apenas 1,4 metros cúbicos por segundo. E isso tem dado um problema sério, porque Boqueirão está crescendo de seu volume muito lentamente. E Campina Grande acabou com o racionamento agora, mas não é só Campina Grande, é Campina Grande e 18 municípios. Isso é muita gente bebendo água. Então, Boqueirão vai ficar sempre nesse limite aí de 9%, que é o percentual que ele está hoje. Isso aí, houve uma interrupção de 15 dias dos bombeamentos lá de Boqueirão para resolver problemas técnicos dos canais. E outra coisa, como se isso não bastasse, essa seca que está aí incrível, né? Eu via com muito bons olhos o eixo leste do projeto, que era um eixo que visava o abastecimento de Campina Grande, quer dizer, ia dar água para o povo beber. Mas aí a Paraíba, rapaz, gente desbiolada, me aprova um projeto de R$1 bilhão para tirar a água da represa de Acauã, que é uma represa que vai pegar a defluência de Boqueirão de Cabaceiras, com as águas do São Francisco, que estão imaginando que essa represa vai encher com as águas de São Francisco, me aprova um projeto de R$1 bilhão para irrigar cana-de-açúcar no Brejo Paraibano. Isso é uma doidice completa. E esse aqui está pronto. É o canal da integração no Ceará, que é um canal construído nas mesmas dimensões do canal da transposição, que tira a água do Castanhão, que vai receber as águas do São Francisco, para atender às demandas do Porto de Pecém. Ora, tem no Porto de Pecém uma siderúrgica, que é a Ceará Steel. Ela sozinha consome volumes equivalentes ao consumo de um município de 90 mil habitantes. Para isso, a água do São Francisco vai servir para abastecer o povo que precisa, esse povo que eu digo que mora nos grotões, nos pequenos lugarejos, nas fazendas, etc. Essa população não vai ver a cor da água do São Francisco. É aí onde está a verdadeira indústria da seca. Transporte de predadores na água da transposição. Veja, cortaram o estado de Pernambuco em 2 setores. Para quem estuda migração de animais silvestres, vai acontecer 2 momentos. O antes e o após a construção desses canais. Veja só, como é que um roedor vai chegar na beira de um canal que tem 25 metros de largura e vai passar para o outro lado? E ele vai fazer isso e vai morrer afogado, cara. Não se imaginou uma forma de você resolver a migração desses animais. E o tempo esgotado aqui, peraí. O custo da água, veja, isso aqui foi um trabalho do IPEA. A água na ponta do projeto está custando 13 centavos o metro cúbico bombeado. Na beira do São Francisco, a Codevasf entrega essa água custando
2 centavos o metro cúbico bombeado. E tem um sem número de produtores no Vale do São Francisco que não estão conseguindo pagar essa água, custando 2 centavos. A pergunta que não quer calar: que produtores paraibanos, norte e Rio Grandense ou cearense, vão ter condições de pagar essa água custando 5 vezes mais caro? Isso vai acontecer, cara. Dificuldade na migração de animais silvestres, eu já falei, problema dos canais. Quando o canal deste está construído, ele é feito em concreto. Se você não botar água imediatamente, a região semiárida é muito quente durante o dia e esfria durante a noite. O concreto trabalha. E trabalhando, olha o que é que acontece. Houve... Está vendo? Tiveram que refazer praticamente um monte de obras lá, ó, por conta disso aí. Vieram agora com a proposta da transposição do Tocantins. Só esse tipo de proposta dá a ideia de que o poder público está entendendo que foi um fiasco a transposição de São Francisco e vão partir para outro fiasco. A gente tem que não deixar que isso aconteça. Visão do futuro, tudo indica que o projeto está... Estou acabando, viu? Estou acabando. Tudo indica que o projeto da transposição será concluído. É importante, no entanto, voltar a campo para se atualizar os dados das demandas hídricas da região. Porque tem projetos paralelos que estão fornecendo água para a população, como é o caso das cisternas rurais. Então, os hidrólogos têm que voltar a campo para dizer, olha, vamos atualizar as demandas do setentrional, e esse trabalho tem que ser feito também na bacia do São Francisco, para se saber que volumes o São Francisco pode fornecer para atender aquelas demandas. Isso tem que acontecer. E outra, temos que botar para gerir, abrir e fechar essas torneiras, temos que botar uma instituição que seja isenta de vontades políticas. Vocês acham difícil isso acontecer? Eu acho que não. Sabe por que eu não acho? Porque numa hora em que assumiu a presidência de uma instituição chamada Ministério da Integração Nacional, na hora que assumiu um cidadão do quilate de um Gedel Vieira, eu acho que a gente precisa botar a Polícia Federal, a gente precisa botar o Ministério Público Federal, está entendendo? Para assumir os volumes do São Francisco agora, cara. Vamos botar Sérgio Moro na cola desses povos, cara. Entendeu? Porque daqui para frente, a água tem que ser considerada como uma questão de segurança nacional. É isso aí, gente. Agradecimento ao João Suassuna. E agora eu passo a palavra, então, ao Anivaldo de Miranda, por favor. Bem, bom dia, começando a tarde também. Nos aproximando do almoço, então vou procurar ser o mais objetivo possível. Não, obrigado. Até para que nós possamos, pelo menos, abrir alguns minutos aqui de indagações, debates. Eu quero, em nome do nosso Poliano, saudar a todos e a todas. Depois do João, que é sempre muito didático, muito preciso, quem tiver oportunidade, acompanhe o blog que ele tem, porque é um estudioso dedicado e um atualizador permanente daquilo que ocorre em toda a bacia do São Francisco, em geral, não só na bacia do São Francisco, mas, sobretudo, no nosso semiárido. Eu acho que toda essa discussão ela se potencializa nesse momento porque estamos às vésperas do Fórum Mundial da Água e a crise de escassez hídrica ela permanece. No caso da bacia do São Francisco, desde 2013 até agora, e pelo comportamento do período úmido,
o termômetro é Minas Gerais, as chuvas ainda não deram indicativo sobre o potencial que terão daqui até março, abril, quando começa um novo período seco em toda a bacia. Então, é muito prematuro dizer se a chuva vai ser suficiente, pelo menos, para minorar as condições que nós teremos para atravessar 2018, conforme a água que seja reservada em Três Marias e também em Sobradinho, porque são os dois grandes reservatórios que regularizam as águas do São Francisco. Então, nesse contexto, duas indagações são muito importantes nesse debate, daqui até o fórum. A primeira delas, essa situação que nós estamos vivendo, ela, sobretudo, é decorrência dos fenômenos naturais, porque é uma tendência muito grande agora de culpar São Pedro por toda essa situação. O bom velhinho, eu acho que ele já trata com muitos pecados, né? Esse é mais um que estão atribuindo a ele. Na realidade, é verdade que sim, nós estamos numa era de extremos climáticos, até há muitas teorias que vinculam isso à atividade humana desde o início da Revolução Industrial, daí o rebate nesse contexto de aquecimento global, aumento da temperatura. Mas essa é toda uma discussão, né, científica que não se impõe aqui, mas o importante reter disso é que, de fato, nós estamos num processo de extremos climáticos. Sobretudo, isso coincidiu com o início do novo milênio e do século XXI. Nos impõe uma primeira questão. Eu estou convicto de que nós não podemos mais continuar a fazer as coisas do jeito que nós fazíamos até o final do século passado. Precisamos compreender que agora, mais do que nunca, é importante que a humanidade como um todo mude comportamentos. E vocês sabem que mudar comportamento é uma das coisas mais complexas do ponto de vista da natureza humana. Mas, se nós não mudarmos, as circunstâncias nos obrigarão a isso de uma forma trágica. E nós não queremos que as coisas cheguem a esse ponto. Entretanto, não só os fenômenos naturais são responsáveis por isso. E nós não temos controle, sobre os fenômenos naturais. Podemos até contribuir para minorar o aquecimento global, mas é preciso compreender que, conjugado com o efeito dos fenômenos naturais, está a crise de gestão hídrica, principalmente se a gente examinar o que ocorre em nosso país. Recentemente, o Fórum Mineiro de Comitês entregou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais um documento onde se diz que a escassez é hídrica, mas a crise é de gestão. Nós estamos totalmente favoráveis a essa visão, porque, de fato, a crise de gestão no Brasil é dolorosa, em vários planos da vida nacional, mas vamos tratar aqui de recursos hídricos. A meu ver, o que mais nos afeta nesse momento é a questão da gestão dos recursos hídricos. O que me leva, inclusive, a indagar: existe, de fato, gestão de recursos hídricos no Brasil? A resposta a essa pergunta, ela é muito relativa. É claro que ela é relativa. Nós temos algumas ilhas de excelência. Minas Gerais já foi uma das ilhas de excelência em recursos hídricos, mas nos últimos anos a gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, que já foram referências, elas experimentaram um retrocesso lamentável, lamentável. E aqui eu quero ser solidário aos comitês de bacias. Exatamente. Eu já estou numa idade, que eu já não guardo mais segredo, não sou baú para guardar segredo. Então, eu quero dizer aqui, concretamente,
e fazer um apelo para que o IGAM, de fato, apoie os comitês de Minas Gerais. E que os recursos oriundos da cobrança sejam imediatamente entregues aos comitês em sua totalidade, sem corte, sem delongas, sem nenhum tipo de outro de justificativa, porque isso é uma obrigação do Estado brasileiro no caso do governo de Minas Gerais. Essas coisas precisam ficar claras. Aqui eu não envolvo essa história, porque dos cuidados que o Comitê do São Francisco tem é de evitar 3 coisas. Primeiro, o regionalismo, o corporativismo e a política partidária. Porque eu acho que os comitês são espaços plurais onde consensos precisam ser construídos. Agora, evidentemente, não me interessa qual é o governo, qual é, enfim, a coloração. O que me interessa é o seguinte: eu trato dessas políticas em termos e conceituação de políticas de Estado. Elas têm que ser permanentes, essas coisas precisam ser efetivamente entendidas por todos. Então, quando eu falo que a crise é de gestão, não é só em Minas Gerais, não, isso é válido para o Brasil inteiro. É válido para o Brasil inteiro. O que é que adianta no Rio São Francisco a gente falar de revitalização se os estados da bacia de fato não implementam os instrumentos da gestão hídrica? Ontem eu tive a ocasião de dizer no Senado, havia lá uma audiência pública na qual eu participei sobre gestão de recursos hídricos no Norte e no Nordeste, e eu deixei claro para os senadores que, mesmo que a gente consiga os 30 bilhões que são necessários no caderno de investimentos apresentado no Plano do São Francisco para a revitalização, este chamado Programa da Revitalização, mesmo que a gente consiga nos próximos 10 anos, de nada servirá toda essa montanha de dinheiro se os estados da bacia não implementarem os instrumentos da gestão hídrica. Porque se nós não tivermos planos de bacias, se nós não tivermos planos, sistemas de outorgas confiáveis, não falo de outorga entendida como alvará de licença de um quiosque qualquer. Outorga não é alvará de licença comparável a quiosque, que vende doce ou bebida ou o que seja. Outorga é um instrumento de gestão que tem que estar baseado em conhecimento científico. É melhor deixar as coisas sem outorga do que dar outorga sobre um manancial cujo potencial a gente não conhece. É fraude, é pior ainda, porque você estará legalizando um absurdo. Mas a maior parte das outorgas, ali onde se dá outorga nesse país, é baseada em 0 de ciência e em 0 de conhecimento. Nós não podemos fazer revitalização se a gente não enquadra os rios e classifica os seus usos. Não dá para fazer programa de revitalização se a gente não implanta a cobrança. A Lei Nacional de Recursos Hídricos é um dos diplomas mais maravilhosos que esse país já produziu. Já produziu. Então, quando ela estabeleceu a necessidade de cobrar pelo uso da água, é porque isso parte do princípio que a água tem valor econômico. A grande revolução dessa lei que estabeleceu a água como de uso comum, a lei como um elemento que tem valor econômico, e, terceiro lugar, que a gestão dos recursos hídricos deve ser feita a partir do conceito de bacia hidrográfica. Esses conceitos são fundamentais, nós devemos levar essa discussão para o Fórum Mundial, porque lá vai se travar um grande debate. Água é uma commodity ou água é um bem comum? Claro que água tem que ser entendida como bem comum. Em certas circunstâncias, ela é uma mercadoria, quando se trata de vender água mineral, quando se trata, evidentemente, em alguns casos, insumos para a produção e tal, mas, sobretudo, ela é um bem comum. E isso deve ser entendido amplamente como uma questão de princípio. Como nós vamos fazer revitalização se nós não investimos em ciência? E aqui o João tratou do aquífero Urucuia, pena que não tenha
havido oportunidade de tratar disso especificamente, mas eu quero me referir a uma coisa que ele falou ali. Quando nós tivemos a seca aqui nas nascentes do São Francisco, houve uma comoção nacional. Pela primeira vez, o Rio São Francisco, um pouco na esteira do que aconteceu lá no Paraíba do Sul, em São Paulo, naquela crise do Cantareira, veio à tona. Né? E veio à tona numa das coisas que ele tem de mais simbólico, que são as suas nascentes, aqui em Minas Gerais. E isso nós devemos, evidentemente, valorizar e muito, porque, de repente, essa dimensão cultural influi no contexto de uma coisa que a gente, em geral, discute mais nesse plano pragmático e até a água aqui, nesse plano pragmático, é chamada de recursos hídricos. E foi importante rememorar essa coisa que está no imaginário das pessoas, as nascentes do São Francisco, quase uma coisa sagrada, digamos assim. Mas eu quero dizer que há uma outra coisa muito sagrada aqui nessa bacia que se chama aquífero Urucuia, porque, de fato, ele é o coração dessa bacia. Né? A partir de março e abril e até novembro, de fato, o Urucuia, João falou aqui em 50%, tem gente da Agência Nacional que acha que é 90%. Responde por toda a vazão do São Francisco. E ele está sendo impiedosamente impactado por uma fronteira de expansão agrícola para a produção de toneladas de commodities em formas de grãos, seja de milho, de soja, do que for, num contexto em que essa expansão, que é um sinal positivo da nossa capacidade de produção de alimentos, mas, por outro lado, é uma expansão que se faz sem nenhum controle do poder que deveria fazê-lo, que é o poder de Estado. Porque os instrumentos, volto aqui, os instrumentos da gestão hídrica não estão implantados e a responsabilidade aqui é, sobretudo, do governo da Bahia, que pensa até em dar outorga pela internet. E que, de fato, é o grande responsável, porque eu aqui não vou demonizar os empreendedores, não. O capital não tem pátria, não. Ali onde vou oferecer condições, ele vai produzir. O seu objetivo é o lucro. O poder de Estado é escolhido pela sociedade exatamente para intermediar, equilibrar essas coisas. Porque nós precisamos produzir, precisamos exportar. Agora, devemos fazê-lo com sustentabilidade. E aqui tanto faz se é agricultura familiar, se são os assentamentos de reforma agrária, se é o agronegócio, isso não interessa. Todos têm a obrigação de produzir com sustentabilidade. Porque senão o cenário será esse de Correntina aí. Esse de Correntina. Esse evento recente. Uma população inteira se levanta porque a concessão de outorgas indiscriminadas a grandes grupos econômicos tem feito com que a crise se aprofunde. E pequenos e médios produtores ficam prejudicados, porque os mais fortes, evidentemente, levam mais vantagem. É claro que o comitê não concorda com ações de vandalismo. É evidente, a explosão da indignação, em um momento, ninguém pode, evidentemente, impedir, né, em certos casos. O comitê não é favorável a isso, sair quebrando fazenda, queimando trator, etc. Mas, por outro lado, isso explicita para a sociedade que há um mal-estar latente ali há um mal-estar. E isso se deve a quê? À omissão do poder de Estado, que é eleito para isso, que é pago para isso. Se houvesse comitê naquela região, de fato empoderado, com força, prestigiado, o comitê teria estabelecido um processo de construção de consensos que evitaria que as coisas cheguem ao ponto que chegaram. E aquilo ainda pode redundar em conflitos armados. Isso não interessa para a nossa sociedade.
E aquilo é apenas um conflito, porque eles irão se multiplicar se a gestão de recursos hídricos no Brasil continuar da forma em que ela está sendo feita. Nós não temos, de fato, implantação e universalização dos recursos hídricos. Isso é absolutamente necessário na bacia do São Francisco. Ela é diferenciada. O Rio São Francisco é o único que atravessa o nosso semiárido, que tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Ele responde por 70% da disponibilidade de água da região Nordeste e ainda atende a todo o norte de Minas Gerais, que não é pouca coisa. Então, ele precisa ser tratado estrategicamente de forma diferenciada. Não vou falar aqui nem sequer da importância cultural, emocional que o Rio São Francisco tem para a história do Brasil, para as suas populações ribeirinhas. Ele é referência do nosso imaginário. Não pode ser tratado dessa forma escrota como o poder público está tratando o Rio São Francisco. E a palavra é essa mesmo. E não adianta a retórica grandiloquente, principalmente nesse próximo ano de eleição, porque o que nós queremos são atitudes. E nós sabemos o que fazer. O Comitê do São Francisco gastou 8,5 milhões de reais para fazer o plano de recursos hídricos da bacia. Nós reunimos quase 6.000 pessoas de todos os segmentos. Está aqui Dr. Alberto Simon, que é diretor técnico da agência Peixe Vivo, comandou esse processo do ponto de vista técnico e o fez com muita competência, e produzimos, de fato, coletivamente, um documento maravilhoso, que é o Plano de Recursos Hídricos. E entregamos isso a todos os atores da bacia. Estamos convidando todos os ministérios, os governos estaduais, a iniciativa privada, os irrigantes, quem quer que seja, se apossar do plano e fazer um esforço conjunto para a gente atingir as metas que são necessárias para recuperar esse ecossistema e esse contexto que é a gestão da nossa bacia. Então não precisa mais inventar a roda. Já dissemos ao ministro da Integração, Helder Barbalho, que no contexto da revitalização não precisa planejar mais nada, é só cumprir as metas do plano. Estão lá, caderno de investimento, metas, um diagnóstico socioambiental fantástico. E tivemos a sorte que, inclusive, a empresa que fez o nosso plano, que é a Nemos, uma empresa portuguesa, ganhou também, não é, a licitação para fazer o zoneamento, não é, ecológico, econômico da bacia do São Francisco. Então, estão casando o plano com o zoneamento. Mas papel já temos demais, toneladas de papel sobre o São Francisco. O que se trata agora é, de fato, cumprir o que está ali. Pois bem, então, estabelecer os planos, aliás, os instrumentos são fundamentais. Recentemente, o Comitê do São Francisco atualizou os preços da cobrança na bacia. Fazia não sei quantos anos. Mas é uma coisa que está na lei, é um instrumento da lei. Fizemos um diálogo democrático. Reunimos todos os segmentos, principalmente da agricultura, que é o maior usuário. Todos tiveram oportunidade de apresentar as suas razões. A indústria, a mineração, a agricultura, as companhias de abastecimento, e tivemos o cuidado de nos debruçar sobre uma coisa que nós construímos através de um trabalho feito por uma empresa criteriosamente escolhida através de uma licitação, que fez um estudo de uma nova equação para atualizar os preços, introduzindo coisas modernas, como, por exemplo, premiar aqueles usuários da água que estão, de fato, interessados em fazer uso racional da água, implantar tecnologias. Tudo isso foi feito. Até adiamos os prazos para que os componentes da nossa Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pudessem dialogar entre si. Houve um diálogo muito grande entre os diversos setores, entre abastecimento e agricultura, entre agricultura e indústria, e por aí vai.
Depois tivemos o cuidado de fazer oficinas, né, em cada uma das regiões da bacia para discutir a questão da nova equação do preço. E fizemos e aprovamos na nossa plenária por ampla maioria. E entregamos agora ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Está lá na Câmara de Outorga e Cobrança, esperando apenas que a Agência Nacional faça uma nota técnica e daí vá para a reunião do Conselho Nacional. Mas a gente já sabe, e foi uma surpresa para nós, que da parte, né, de alguns ministérios, vide principalmente o Ministério da Integração, um certo movimento para, não é, atender demandas de alguns setores de irrigantes, que inclusive não estão representados no comitê, que estão questionando, achando que o comitê fez um absurdo atualizando esses preços, porque a crise e tal. Os preços não são de forma alguma impactantes de coisíssima alguma, mas eles são importantes como instrumento pedagógico para enfrentar a crise. E nós esperamos que o governo seja o primeiro a nos apoiar, o governo federal, porque esse é dever do governo e cobrança é fundamental para o uso, não é, sustentável da água. Eu só estou dizendo isso para vocês terem uma ideia de como é difícil você implantar uma nova cultura de gestão nesse país. E é por isso que os comitês não são empoderados. Na maior parte desse país, temos 200 comitês, eles estão à míngua. Eles não entenderam que os comitês são uma coisa revolucionária, aponta para a sociedade do futuro, porque esse velho e obsoleto sistema dessa estrutura de Estado, baseado numa representação política que responde a partidos políticos que no mundo inteiro estão perdendo legitimidade, porque a sociedade evoluiu, a base tecnológica da sociedade mudou. Nos tempos da internet, da globalização da informação, é vã ilusão achar que os velhos mecanismos do poder de Estado vão resolver a complexidade dos problemas da nossa sociedade atual. Não vão. E o comitê é o quê? O comitê é a junção de tudo isso, do poder público, da sociedade civil, dos usuários da água. E ali se constroem consensos. É difícil? É. Os interesses são legítimos, mas conflitantes. Mas o comitê é a melhor ferramenta para fazer gestão de recursos hídricos nesse país. Agora, eles precisam ser empoderados. Porque, senão, essa velha cultura, oriunda de um país com 400 anos de colônia, vai se impor. Vai se impor. E nós continuaremos sem resolver nossos problemas. Nós precisamos criar uma cultura da tolerância, do diálogo, do consenso, da construção, das soluções para a complexidade dos nossos problemas. E temos que apostar nos comitês e deixar de culpar a Lei Nacional de Recursos Hídricos. Que a culpa não é da lei, não. A lei precisa sair do papel. A lei precisa sair do papel. Então, por favor, vamos, de fato, compreender essa questão. E o Estado brasileiro deve deixar essa mania de querer desconfiar da sociedade. E a própria sociedade civil precisa também se desfazer de um monte de preconceitos. Nós não podemos ingressar na área de recursos hídricos naquelas polarizações estúpidas que, por exemplo, caracterizaram o debate do Código Florestal. Apresentaram aquele debate como se fosse uma guerra entre ambientalistas loucos contra ruralistas fascistas, ou então o agronegócio predador versus o movimento sem terra e tal. Isso é uma estupidez. São interesses contraditórios. Mas a forma de resolver é o Estado, sendo árbitro dessa questão, de fato, estabelecer discussões que rebatam dentro do Congresso Nacional de forma propositiva. Porque, senão, a polarização estúpida vai continuar destruindo a possibilidade da democracia nesse país, de fato, avançar por um caminho lúcido. E que não existe outro senão a democracia. Porque esses hoje que aproveitam as tribunas num processo de crise institucional como esse, para pregar a tirania de volta nesse país, evidentemente tem que ser rejeitado, porque tudo que está acontecendo de bom nesse país
é graças à conquista da democracia, e muita gente perdeu a vida nos cárceres para que a gente pudesse estar dizendo isso aqui agora. E nós devemos levar essa discussão para dentro do nosso reduto, que é a água. A água é, sobretudo, sinônimo de democracia. Enfim, diante disso tudo, né, para terminar e concluir, eu quero dizer que o Comitê do São Francisco trabalha essas questões de forma muito colegiada. Temos 3 pactos para oferecer aqui dentro da bacia: o Pacto das Águas, o Pacto da Legalidade e o Pacto da Revitalização. O Pacto das Águas é muito claro. Nós precisamos definir quais serão as vazões de entrega dos grandes afluentes do São Francisco à calha do rio. Isso responde a um esforço muito grande. E esse pacto tem que ser feito pelos governadores. Não adianta você mandar secretário de Recursos Hídricos, superintendente da água, não adianta. O pacto tem que ser feito pelos governadores, não enquanto governadores passageiros, mas e sim enquanto chefes de Estado. Porque é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. O Brasil precisa fazer essa diferença. Porque Minas tem que conversar com Goiás, Goiás tem que conversar com Pernambuco, Pernambuco tem que saber o que é que a Bahia faz. Os grandes afluentes do São Francisco são de Minas e da Bahia. Então, cada estado desse tem que explicitar quais são as suas visões, os seus propósitos. E a gente tem que criar um grande pacto dentro da bacia do São Francisco, porque ela hoje é fundamental. Com a transposição, eu sempre digo, um projeto equivocado, claro que foi, megalômano, claro que foi. Mas depois que a gente já gastou 10 bilhões, os canais estão prontos, é evidente que nós vamos dar um jeito de usar isso da melhor forma possível. Eu digo sempre aos nossos amigos do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que agora eles passaram a fazer parte da grande família de São Francisco, tanto para o ônus quanto para o bônus. E que, portanto, eles nos ajudem na luta pela revitalização. E eles estão compreendendo isso, que aquilo que dividiu o Nordeste agora pode unir. E eu estou inteiramente de acordo com o João, essa história de apostar na transposição do Tocantins para cá é outra farsa. Não vai resolver o problema, porque daqui a pouco, eu sempre digo isso, nós vamos encontrar os argentinos no meio do caminho. Eles vêm buscar a transposição aqui e a gente vai querer buscar a transposição lá. Todo mundo sabe disso. As soluções estão aqui. O nosso semiárido é um dos semiáridos mais viáveis do mundo inteiro. A nossa elite, entre aspas, é que é uma elite fuleira. Não entende isso. O nosso semiárido é viável. Ele tem potenciais que outras regiões não têm, por exemplo, sua vegetação, a caatinga. Os princípios ativos daquela vegetação são fundamentais para a nossa época, inclusive do aquecimento global. Onde é que você vai encontrar plantas que estão afeitas a temperaturas muito altas? Na caatinga. Na caatinga, que está sendo impiedosamente destruída, bem como o cerrado. E os mineiros têm uma responsabilidade muito grande com o cerrado. Porque a grande maravilha do cerrado está, sobretudo, no território de Minas Gerais. E o cerrado é fundamental, é um dos biomas mais antigos do nosso planeta. É quase que uma floresta invertida, subterrânea. Tem um processo, não é, multimilenar de construção. Quem se der o trabalho de estudar do ponto de vista natural, como o bioma do Cerrado funciona, vai ter uma das leituras mais prazerosas. Pois bem, este bioma está sendo, né, miseravelmente devastado para fazer pasto para boi e sustentar siderúrgica de quinta categoria com carvão de uma vegetação tão valiosa como essa, de um banco genético tão valioso quanto esse. E a desinformação
não é? E também a irresponsabilidade do poder público leva com que os agricultores que usam 70% da água atirem no próprio pé. Por quê? Por falta de informação. Eles precisam efetivamente serem ganhos para a nossa causa, porque eles serão os principais beneficiados. Não dá mais para devastar. Chega de devastar. O Brasil tem terras devolutas numa quantidade enorme. Não é de terras que a gente precisa mais, nós precisamos de... Sim, é evidente, você tem razão. Nós estamos voltando a 1500, que nós trocávamos o nosso pau-brasil, né, por espelho, por bugiganga, e o Brasil continua fazendo a mesma coisa. Nós estamos exportando o que há de melhor, nosso solo, nossa água, nossa riqueza, e de repente as grandes multinacionais, como eu já disse, o capital internacional não tem pátria. Na hora que isso aqui tudo virar deserto, eles vão embora. Quem vai ficar aqui somos nós. Alguns irão para Miami, quem sabe, mas eu não quero sair do Brasil, eu quero ficar aqui. Aqui é que é a minha terra. Entendeu? Mas a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Desculpe estar fazendo esse discurso, às vezes, meio dramático, meio tudo, mas às vésperas do Fórum Nacional, é preciso que a gente, de fato, comece a usar a nossa capacidade de pensamento para, de fato, propor e forçar esses debates de fundo, porque são debates de fundo. O outro, e vou terminar agora, eu sou igual ao João, quando começa a falar, nordestino é meio assim também, fala pelos cotovelos. Os mineiros também não podem reclamar que falam muito, mas isso é muito bom. Então, estamos todos em casa, né? Então, Poliano gosta muito de falar também, ele está rindo ali. Mas, só vou falar desses outros dois pactos, da legalidade. O Pacto das Águas não é só entrega de água, não. O Pacto das Águas envolve mudança da nossa matriz energética. Um absurdo do Brasil. O Brasil não investe em energia solar. E aquilo que eles acham que não vale nada, que é só mato seco e terra seca, que é o nosso semiárido, a nossa elite é tão estúpida que não sabe o potencial que aquilo tem em termos de energia. É um dos maiores territórios de incidência solar permanente do mundo. A energia, o potencial da energia solar que tem, não dá para resolver tudo, dá até para você dessalinizar a água no litoral e levar para lá. Os árabes estão fazendo isso. E há possibilidade de fazer isso com energia. O que falta é energia. A água não pode ser discutida de forma separada de energia. As duas coisas andam juntas. Então, o que nós queremos, mudança da matriz energética, mudança da matriz agrícola. Nós poderíamos estar produzindo tudo isso de forma racional. Agora, é preciso, através dos instrumentos da cobrança e da ação do Estado, você levar que os agricultores sejam estimulados a fazer uso racional, implantar tecnologia. O Brasil é um dos países que menos investe em ciência. Isso é uma estupidez. Pegue o bioma da Amazônia. Aí fica reclamando que os laboratórios internacionais mandam espiões para ficarem amigos dos índios. Esse é o discurso rasteiro que se faz. E depois que fica amigo do índio, pega lá uma planta, o princípio ativo de uma planta, leva para Nova York, estuda durante 5 anos e depois vende aquele remédio a 5 e lucra 5, 10, 30 bilhões de reais com o princípio ativo de uma planta que nós mesmos deveríamos ter pesquisado. Eu sou contra essa teoria da conspiração, cada estrangeiro que chega a gente acha que é um espião. Isso é idiotice. O Brasil tem condições de mandar milhares de cientistas para a Amazônia, se quiser, e transformar aquilo no grande potência. Nós não somos um país que queira ser potência nuclear, isso seria uma estupidez. Nós queremos ser potência verde do mundo, orgânica, antenada com o futuro. Não é destruir nossa caatinga e o nosso cerrado, estão sofrendo com isso, porque a atenção para a floresta amazônica é tão grande que esses dois coitadinhos ficam lá atrás.
O Congresso Nacional reconheceu a Mata Atlântica, e reconheceu porque a Mata Atlântica praticamente eles devastaram. Era o bioma mais, digamos assim, sofisticado que o Brasil tinha, a Mata Atlântica, eles acabaram. O Pantanal e a floresta amazônica. O Cerrado e a Caatinga estão de fora. Ontem eu disse no Senado, aos senadores, os senhores têm toda a responsabilidade em acabar com essa injustiça. Então, o pacto envolve também, né, mudança da matriz hídrica. Finalmente, o pacto da legalidade não é outro senão chamar os governadores e eles fazerem um pacto de que, de fato, vão implantar os instrumentos da gestão hídrica. E aqui vale para Minas Gerais, vale para Alagoas, vale para qualquer. Em Alagoas, em Sergipe, a situação da gestão de recursos hídricos é lamentável. É lamentável. Você não tem concurso público, você não tem instrumentos, não tem logística para fazer. Né? Então, isso é absurdo. Os governos vão ter que se comprometerem com isso. E, finalmente, o Pacto da Revitalização, que tem que sair do papel. E não são com esses 300 milhões aí, 350 milhões estão dizendo que vão aplicar a cada ano na revitalização. Isso aí é até uma piada, né? É uma piada, não vamos, evidentemente, aceitar a discussão nesse contexto. Nós precisamos de 30 bilhões até 2006. E, finalmente, quero agradecer o Comitê das Velhas. O Comitê do São Francisco todo ano faz um encontro com os seus afluentes. Quero dizer aqui que um dos empenhos nossos é nos aproximar cada vez mais com os comitês afluentes. E quero reiterar aqui uma coisa que eu já fiz publicamente em outros lugares. Temos aqui alguns rios, como é o caso do Paracatu, como é o caso do Paraopeba, que há anos estão lutando para que seus planos de bacia sejam elaborados, executados, para que o estudo da cobrança possa ser, evidentemente, continuado. E todas as vezes a gente ouve que o IGLAN está sem dinheiro, que está com dificuldade. Pois eu já disse em vários lugares, vou aqui reiterar. Se o IGAN não tiver dinheiro e quiser, o Comitê do São Francisco financia tudo isso que eles estão falando aí. Desde que, efetivamente, haja vontade política de fazer. Porque o Comitê do São Francisco é também um comitê mineiro de Minas Gerais, é da bacia e tem todo o interesse em fazer essas coisas com o dinheiro que é dinheiro dos usuários da água. Não é dinheiro público que esteja em qualquer tesouro, seja nacional ou estadual. O dinheiro é do povo e, assim como dizia Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do Condor. Muito obrigado. Bom, estamos fechando amanhã com essa maravilha. Anivaldo de Miranda e João Suassuna, muitíssimo obrigada.